Eu tenho um nome. Ao nascer me deram. Eu tenho um nome que meus afetos me deram. A arte me fez aceitar e assumir meus nomes. Eu sou Suzana e estou passando pelo intervalo chamado vida, que está entre o nascer e o morrer. Quando estava ainda no útero, foi formado o meu corpo, e ali começou o intervalo da fecundação ao nascimento. Já ali eu tinha uma questão: haverá vida após o parto? Eu estava lá protegida, tendo tudo que precisava para existir. Nasci, chorei, vivi. Aos poucos, enquanto passo por esse ciclo, vejo que no caminho algumas partes do meu corpo vão se desmembrando de mim, são jogadas fora. E ainda assim, eu vivo. Um certo dia me foi tirado um pedaço do osso da mastoide, osso localizado no ouvido. Com isso, 90% da audição do ouvido esquerdo foi perdido. E meu corpo agora vive com um pedaço a menos. Com o passar do tempo me foi retirado o útero. Feliz porque já havia feito uso dele, que acomodou muito bem 3 vidas e que, havendo nele algo indesejado, um mioma, no tempo certo ele me foi tirado. A vida segue com menos osso da mastoide e sem útero. Um dia me tiraram a vesícula. Na verdade, assim como muitos outros órgãos, nem sabia que existia até ele gritar e eu sentir a dor. E a vida segue com menos osso da mastoide, tem útero e sem vesícula. Para cada retirada existiu um luto que com o tempo foi consolado e esquecido, até ser como hoje lembrado. A vida é o intervalo do nascer e o nascer. Mesmo que no caminho percamos ou nos tirem partes, ainda assim seremos inteiros e estaremos nascendo sempre. Viva! Pois existe vida após o parto. Olá e boas-vindas a todo mundo que está acompanhando mais essa nossa análise aprofundada de hoje. Eu tô muito animado para a conversa que a gente vai ter. Eu também tô super empolgada. O material de hoje é incrível, né? Totalmente. E sabe, geralmente a gente cultiva aquela ilusão meio infantil de que o nosso corpo é uma estrutura permanente. Sim, como se a gente fosse de pedra. Pois é tipo construir uma casa de tijolos. Se dá um problema no telhado, a gente vai lá e conserta. Rachou a parede, passa uma argamassa. A gente tem essa visão super mecanicista, né? De que o corpo é um carro que tem que chegar no fim da vida com as mesmas peças de fábrica. Exatamente. Só que a medicina, os imprevistos da biologia e, bom, o próprio tempo mostram que essa nossa fortaleza é muito vulnerável, sabe? A gente vai se fragmentando. E o impacto psicológico dessa desconstrução é enorme. É gigantesco. E o nosso foco hoje é justamente entender como a nossa identidade é moldada não só pelo que a gente ganha, mas pelos pedaços físicos e emocionais que a gente perde no caminho. E a nossa fonte de hoje aborda isso de um jeito muito poético. Sim, é um texto curtinho, mas intensamente pessoal da autora, que assina como Suzana Super Maravilhosa. Certo? Vamos destrinchar isso. Vamos lá. Logo no começo, ela já define a própria identidade através dos nomes, né? Exato. Ela fala do nome dado ao nascer, que é aquela imposição, depois os nomes que vêm com os afetos e, por fim, o nome que a arte fez ela aceitar e assumir. Que é o Suzana Super Maravilhosa. E essa fluidez já quebra aquela ideia de que a gente é um bloco imutável. Nossa, totalmente. O tom existencial que ela traz é muito calmo, mas muito afiado. Ela rejeita essa ideia de jornada épica e chama a vida de um mero intervalo. Um
Um intervalo, cara. Chamar a vida inteira de intervalo muda o centro de gravidade da coisa toda. Muda porque pressupõe que a gente está só num espaço confinado entre dois eventos maiores. E isso nos leva direto para onde ela situa o marco zero da reflexão, que não é o nascimento em si, mas o útero. Ah, essa parte é sensacional. Sim, ela leva a gente para a fase da fecundação até o nascimento, que é o primeiro intervalo que ela menciona. E aí ela faz aquela pergunta brilhante que ela teoricamente se fazia lá no útero. Haverá vida após o parto? Isso. Gente, olha que absurdo e genial pensar que um feto se perguntaria isso. O que é fascinante aqui é como essa ansiedade pré-natal sobre o parto espelha perfeitamente a nossa ansiedade humana adulta, sabe? Diante do desconhecido. É verdade, porque para quem tá ouvindo a gente agora, pensa bem, estar no útero é como viver numa sala com controle de temperatura perfeito. Ah, sim, spa 5 estrelas. Total. Todas as suas necessidades são atendidas na hora. Você não sente fome, não sente frio. A ideia de sair dali não parece um começo. Parece o fim do mundo. Exato, o fim de tudo. É que, do ponto de vista da neurobiologia, o útero é um estado de homeostase quase absoluta. A luz é filtrada, o som é amortecido. É o universo inteiro que aquele sistema nervoso conhece, né? Uhum. A perda dessa segurança é um choque sistêmico. O nascimento é uma sobrecarga sensorial catastrófica para um recém-nascido. A gravidade te puxa, a luz e cegam os seus olhos e de repente você tem que usar músculos que nunca usou só para respirar. E a genialidade da Susana é inverter essa perspectiva. O parto visto lá de dentro é muito parecido com o que a gente chama de morte ou de fim aqui fora. É o medo de algo que a gente não consegue conceber. A gente morre de medo de fechar ciclos porque a gente não sabe como é o lado de lá. Nosso cérebro detesta a incerteza. Ele é uma máquina de prever o futuro. E aí a gente sai desse intervalo inicial perfeito e cai no intervalo caótico que é a vida adulta. Onde a jornada física, bom, não é nada amigável com a nossa anatomia. Nem um pouco, porque se a vida te tira daquele refúgio seguro, o que acontece no caminho? A Susana conta que o corpo vai sendo desmontado, né? É brutal. O texto deixa a metafísica de lado e entra na realidade anatômica, onde pedaços vão sendo literalmente jogados fora. E ela lista isso com muitos detalhes. Começa com a mastoide, um osso lá no ouvido. Sim, ela teve que retirar um fragmento. E o resultado não foi só estético. Custou 90% da audição do ouvido esquerdo dela. Nossa, e perder um canal sensorial primário assim reescreve toda a arquitetura do cérebro, sabia? O cérebro tem que tentar compensar de alguma forma, né? Totalmente. O córtex auditivo fica sem estímulo e o cérebro odeia ficar ocioso. Ele tenta religar circuitos para equilibrar. Sem contar que afeta o equilíbrio espacial também. Muda a forma como ela se senta numa mesa, o lado que ela vira para conversar com alguém. O corpo passa a ditar as regras sociais dela depois dessa perda. Isso é o que a gente chama de cognição corporificada. A mente não é separada do corpo físico. Quando você perde uma peça, o mapa mental entra em conflito. Mas o que eu acho mais incrível é a forma como ela lida de um jeito diferente com cada órgão que ela perdeu. Ah, as distinções emocionais são claríssimas no texto. Por exemplo, depois do ouvido, ela fala do útero. Foi retirado por causa de um mioma indesejado. Mas não tem amargura na voz dela, sabe? Nenhuma. É uma reverência enorme. Ela diz que aquele órgão acomodou 3 vidas antes de hospedar o mioma. É muita gratidão. Ela entende que o útero teve um papel existencial e reprodutivo imenso. A despedida é quase cerimoniosa. Exato. Não é uma mutilação violenta na cabeça dela. É um ciclo que fechou. Mas aí vem a vesícula. Ah, vesícula, coitada. Pois é um contraste enorme. A vesícula é aquele trabalhador invisível que ela nem lembrava que tinha. Até o órgão gritar de dor, inflamado. Nossa, é muito isso. A gente ignora completamente essa nossa maquinaria até que a dor obriga a gente a prestar atenção. Do ponto de vista interoceptivo, que é como o cérebro mapeia os órgãos por dentro, a vesícula não tem o glamour do útero. Trabalha no silêncio total. Mas, no final das contas, o desfecho cirúrgico dos 2 órgãos foi o mesmo, né? A retirada, o vazio na barriga. E a vida teimando em continuar ao redor desses vazios. E sabe do que eu lembrei lendo isso?
do paradoxo do navio de Teseu. Nossa, muito bem lembrado. É perfeito para essa reflexão. Pra galera que tá ouvindo e talvez não lembre de cabeça, é aquele experimento filosófico grego, né? Imagina um navio de madeira ancorado. E as tábuas vão apodrecendo. Exato. E os marinheiros trocam tábua por tábua, até que, depois de anos, não sobrou uma única madeira original. Aí vem a pergunta se você troca as tábuas de um navio uma a uma, ele ainda é o mesmo navio. É o clássico dilema sobre a identidade e sobreviver à mudança física. Só que a Suzana traz uma versão bem mais dura desse paradoxo. Porque no caso do navio, entra madeira nova. No corpo dela, não. Ela perdeu o osso, perdeu a audição, perdeu o útero, vesícula. É um exercício de redução. Exatamente. E aí eu te pergunto, se a gente vai perdendo tantas partes de nós mesmos, a gente ainda é a mesma pessoa ou a vida é só a gente ficando cada vez menor? Olha, esse é o limite do paradoxo de Teseu. Porque a madeira não tem memória, né? A madeira não sofre o luto de si mesma. Nós sim. O peso emocional das coisas faz toda a diferença. E é aí que o texto dela responde a sua pergunta com muita força. Não se trata só de incisões cirúrgicas, mas das emoções e do processo de luto atrelado a elas. Porque para cada pedaço físico vai junto um pedaço emocional, né? Sim, a Suzana é muito direta. Para cada retirada física que ela sofreu, existiu um luto profundo. Até para vesícula inflamada. Sim, até para a função corporal que foi embora. O luto pelo útero envolve o encerramento do potencial reprodutivo. O luto pelo ouvido é a perda da agilidade espacial. É a perda de um futuro que existia com aquele órgão. E a sociedade mal valida esse tipo de luto, né? Quando alguém perde uma parte do corpo, a cobrança para a pessoa ficar feliz que sobreviveu e seguir em frente logo. É a nossa ditadura da integridade física. Se você perde uma peça, você tá quebrado. Mas o que a clínica mostra é que perder uma função corporal gera os mesmos estágios de luto de quando perdemos um ente querido. Choque, revolta, depressão. Exato. Até chegar no esforço cognitivo absurdo de recalibrar quem você é. Mas aí vem o fator tempo. Ela relata que o tempo foi aos poucos consolando e fazendo ela esquecer o pico daquela dor. A rotina é medicinal, sabe? Neurobiologicamente, as memórias dolorosas vão sendo reescritas, editadas. A agonia vira só uma ausência aceita. Até que essa lembrança volta, mas agora com o peso da aceitação pura no momento presente. Então, o que tudo isso significa? E conectarmos isso ao quadro geral da jornada humana, a mensagem dela é um ato de rebelião existencial. Como assim, rebelião? Ela está se rebelando contra essa ideia de que a gente é definido pela nossa integridade física. O corpo dela diminuiu, mas a identidade psíquica dela é mais densa, mais rica agora. Então, mesmo perdendo várias partes no caminho, ela nunca deixou de ser inteira. Perfeito. É o endosso máximo da nossa plasticidade mental. O nosso eu não termina na barreira da nossa pele ou na quantidade de órgãos que a gente carrega. A matemática da vida não é essa coisa de perder massa igual perder valor. De jeito nenhum. A vida segue. Ela absorveu a desconstrução para continuar se reconstruindo. O que amarra perfeitamente com o fim do texto dela. Quando ela vira para aquela angústia de ser feto e olhar para fora. Aquela dúvida do haverá vida após o parto? Isso. Ela responde muito empolgada e contagiada por um otimismo vibrante e diz: estaremos nascendo sempre. Viva, pois existe vida após o parto. É maravilhoso, né? É o manifesto de alguém que já viu a estrutura ruir parcialmente e percebeu que a fundação primordial continuava intacta. Ela comprova que o nascimento não é um evento único lá atrás. É contínuo. Cada luto é um cordão umbilical que a gente tem que cortar de novo. A jornada dela pega na nossa mão e nos leva da curiosidade de um feto super protegido até a resiliência de uma mulher que olha para cicatrizes e fala: tá tudo bem, isso é estar vivo. A verdadeira resiliência não é voltar a ser o que era antes. É aceitar o que desabou para poder construir o próximo andar da casa. É aprender a não se apegar ao que precisa ficar para trás para o nosso próprio bem. Isso tudo me leva a uma provocação final, que eu queria jogar para o pessoal que está acompanhando a gente. Adoro, manda. A jornada que a Suzana conta é bem ancorada em órgãos físicos tangíveis, né? O osso, o útero, a vesícula.
Mas isso levanta uma questão fascinante sobre a nossa psique. Ah, as nossas bagagens abstratas. Exato! Que partes invisíveis da gente, como crenças antigas de quando a gente era criança, medos que não fazem mais sentido ou expectativas que os outros colocaram em cima da gente, Nossa, aquelas coisas que a gente carrega igual uma vesícula adoecida, sem propósito nenhum. isso, quantas dessas coisas a gente também não precisa deixar o tempo e o luto retirarem de nós? A gente morre de medo do vazio que vai ficar no lugar, né? A gente defende as nossas piores crenças com unhas e dentes só pelo medo de perder um pedaço do nosso ego. Pois é, mas a grande lição aqui é que, talvez, a gente precise deixar essas bagagens serem retiradas para finalmente percebermos que, mesmo com menos peso, a gente continua absolutamente inteiros. Aprender a perder com a certeza de que a essência sobrevive. Lindo. E é com essa reflexão que a gente fecha a nossa conversa. Queria agradecer muito a todo mundo que nos escutou hoje nessa exploração fantástica. Foi incrível. O texto da Suzana tem camadas filosóficas que são um presente pra gente dissecar. Com certeza. E o convite fica de pé para vocês continuarem pensando nisso durante a semana. Conversem sobre lutos invisíveis, sobre se desconstruir. E sigam exercitando a dúvida. Sempre. É isso aí. E claro, continuem nascendo sempre. Um forte abraço e até a nossa próxima análise aprofundada.